Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso programa aqui de pontapé da semana. Você que está escutando indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para o colégio, indo para a academia. Se você está dirigindo o carro, por favor, preste atenção no trânsito, não se empolgue, não comece a xingar alguma opinião aqui do podcast e perca atenção no trânsito. Programa de hoje falaremos sobre quarterbacks. Quarterbacks é o que todo mundo gosta e tivemos uma semana agitada sobre negociações de Daniel Jones, Lamar Jackson, o futuro do Aaron Rodgers. Então a gente vai passar por esses assuntos. Falaremos também sobre Combine, né, no que diz respeito a quarterbacks, principalmente dois nomes, né? A gente vai passar por Bryce Young e Anthony Richardson, que são duas das principais histórias, acho que no mundo da NFL hoje, né? Depois eles passarem pelo Combine. E no final a gente vai continuar falando sobre o mercado de free agent. Separei mais alguns nomes aqui pra gente falar. E digo a gente porque eu estou aqui com o André Amaral. O André Amaral escreve lá pro The Playoffs, Brasil Fantasy Football. Já participou do podcast uma vez, agora está fazendo um retorno aqui ao programa. André, como é que você tá? Ótimo, muito feliz e contente e honrado pelo convite, Gabriel, meu grande amigo. Mando meu salve aí para todo mundo que está nos ouvindo também. E bastante animado com as perspectivas da NFL em geral, nessa off-season que está esquentando bastante. O Combine é sempre uma data que marca ali, né, aquela fase que começa a esquentar para valer essa draft season. Daqui a pouco menos de 2 semanas já teremos também a free agency oficialmente aberta. E eu, como bom torcedor do Chicago Bears, estou muito ansioso para ver como que esse front office vai manobrar todo esse cap space imenso que a gente tem e muitas decisões importantes a serem tomadas. Até o André, ele tá, pra quem tá assistindo no YouTube já viu, né, ele tá com o boné do Chicago Bears, né, aqui na gravação. Eu não sabia que ele torcia pro Chicago Bears, então ele tem um incentivo a mais nessa off-season da NFL. Aliás, off-season entre aspas, né, tem gente que acredita que a NFL tem off-season. Tem off-season, junho e julho. Mesmo assim, ainda vai ter assunto, vai ter jogador sendo preso, por exemplo, né, a NFL não para nunca, então mais um motivo pra você seguir o Cara dos Esportes no Spotify, no seu aplicativo de podcast, seja Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Segue lá, liga a notificação, deixa 5 estrelas lá, porque ajuda aí nas avaliações para subir os rankings. Vamos começar falando do mercado de quarterbacks. Antes de entrar no Combine, né, vamos falar dos quarterbacks que já estão na liga. E vamos começar falando sobre não o melhor, mas é o que a negociação mais quente no momento. E eu percebo isso no Twitter. Toda vez que eu tweeto alguma coisa sobre Daniel Jones, 12 retweets, 40 respostas, 100 likes. E se eu tweeto sobre outra coisa, 1 retweet, 2 likes. Porque é uma situação muito polarizante. Porque é um cara que muita gente tem opinião, mesmo quem não torce pro New York Giants. A gente viu o Daniel Jones chegando nos playoffs, ele foi uma escolha alta de primeira rodada, né? Então todo mundo tem opinião sobre ele. O Daniel Jones, eu fiz um resumo na newsletter, né, exclusiva para os apoiadores nessa semana, né? Até foi uma newsletter extra, foi de sexta-feira, normalmente é terça e quinta. A situação basicamente é que o Daniel Jones, ele não tem um poder de barganha muito grande sobre o New York Giants. Porque o principal motivo para isso, ele não é um grande quarterback. Você pode esperar que ele se desenvolva, ele deu um salto de 2021 para 2022, mas ele precisaria ainda dar 1 ou 2 saltos para ser aquele quarterback que você se sente confortável pagando. Assim que acabou a temporada, ele demitiu o agente dele, contratou um novo, e isso sempre é um sinal de que ele está insatisfeito com as ofertas que ele está recebendo. Então os agentes novos, né, que é até uma agência grande, né, ele era de uma agência grande também, que é a CAA. Ele foi para Athletes First, que é uma agência também que está crescendo muito e tal. A primeira pedida dele parece que foi 48 milhões de dólares por ano. Não dá nem para falar assim, 48 milhões de dólares por ano. Mas a gente tem que entender, né? Aquela coisa. Se você está vendendo um carro, e se você acha que seu carro vale 30 mil, você não vai anunciar lá no site de, sei lá, seja lá qual site você usa, você não vai botar 30 mil.
porque você sabe que as pessoas vão barganhar, então você bota, sei lá, 35 e espera, não, tá, já que você insiste muito, eu te ofereço por 32. Não, 30, tudo bem, 30. Então é manobra de negociação. O objetivo aqui, me parece, acho que a maioria das pessoas concordariam, ele pede 48 e quer assinar por 40. Acho que é um valor que ele... Eu acho que no fim não vai ser muito diferente disso. Como eu falei, ele não tem um poder de barganha. O único poder de barganha dele é até terça-feira. Terça-feira é o prazo para os times definirem em quais jogadores eles vão usar a franchise tag. E os Giants gostariam de usar a franchise tag no Saquon Barkley. Eles gostariam muito de renovar com o Daniel Jones antes de terça-feira para poder manter o Saquon Barkley também. Então assim, passando terça-feira, acaba o poder de barganha do Daniel Jones. Porque os Giants podem usar a franchise tag não exclusiva nele, 32 milhões de dólares para a temporada 2023. A não exclusiva, algum outro time pode vir e oferecer 2 escolhas de primeira rodada para tirar ele, né? Você acerta um contrato e dá as 2 escolhas de primeira rodada, que ninguém vai dar. Esse não tem risco nenhum disso acontecer. E se não tem risco de acontecer, é mais um motivo que mostra que o valor do Daniel Jones não é tão alto assim. Eu já falei aqui 1000 vezes, né? Então é bom trazer a opinião de uma pessoa de fora. Eu vou relembrar minha take sobre esse contrato do Daniel Jones. Mas, André, fosse você o general manager do New York Giants, o que você estaria disposto a pagar ao Daniel Jones? E quando que chega um ponto que é aquela coisa, pô, valeu Daniel Jones, tweetzinho agradecendo pelos 4 anos na franquia e bola pra frente? Cara, eu vou muito na linha do que você já trouxe, né? Me parece um delírio coletivo, ou pelo menos da agência nova aí que cuida da carreira do Daniel Jones, essa pedida inicial. Claro que a gente sabe que, como você também disse muito bem, esse número não seria o final em qualquer hipótese, mas ainda assim eu acho que é um reflexo, né, também desses contratos mais recentes de quarterbacks, principalmente Deshaun Watson e Russell Wilson, né? E dois jogadores que vêm de temporadas ruins, né? Principalmente o Wilson. E o dinheiro garantido dado ao Watson também tem reflexos em outras negociações que a gente vai falar daqui a pouco, mas toda essa questão fez o mercado inflacionar, né? E aí você puxa a lista dos salários anuais, em média, dos quarterbacks, né? Eu tô com ela aqui aberta na minha outra tela. E você tem menos de 10 quarterbacks ganhando 40 milhões ou mais, né? Uhum. E se você imaginar que o 8º e o 9º dessa lista ganham exatamente esse número, e são o Matthew Stafford e o Dak Prescott, eu acho que esse seria o limite máximo que eu estaria disposto a pagar pelo Daniel Jones. Mas, idealmente, eu gostaria de pagar na faixa ali de um Kirk Cousins, Jared Goff, até o Matt Ryan, que deve se aposentar, que ganhava entre 30 e 35 milhões por ano. Ok que você tem o trunfo do Jones, né? Uma leverage dele em relação a esses outros jogadores, que é a idade, né? Ele é bem mais novo e poderia render por mais tempo. Mas assim, ele só tem uma temporada minimamente sólida na carreira, ok, que foi com a nova comissão técnica, né? Um trabalho excelente aí do Brian Daboll e companhia, tirando o que ele de melhor tem para oferecer, mas a gente, depois de 4 anos dele na liga, já sabe que o teto é limitado, né? Ele pode funcionar muito bem dentro de uma estrutura sólida, principalmente uma defesa que rende bem, como vem sendo o caso dos Giants nos últimos anos. Eu acho que eles têm material também nessa intertemporada para trabalhar e melhorar ainda mais nisso, só que ele não vai ser aquele cara que vai ser o diferencial do seu ataque, né? E também pelo reflexo no diferencial atual do ataque dos Giants, que é o Saquon Barkley, que eu tenderia a não usar a tag no Jones, porque aí você fica praticamente impedido de fazer o mesmo com o Barkley, e você dá um contrato longo para um running back, por melhor que ele seja, eu acho que o Barkley é top 3 pelo menos na liga, não vem se mostrando um grande negócio assim nos últimos tempos, né? Um segundo contrato caro para running back, você acaba perdendo bastante massa de manobra para construir o restante do elenco. Então, vamos ver como é que fica essa queda de braço,
mas meu palpite é que eles vão acabar renovando o 5 Jones, usando a tag no Barkley, só que esse valor vai acabar soando bastante salgado no fim das contas, porque eu acho que vai ficar ali entre 38 e 42 milhões por ano no fim das contas, porque quarterback acaba sendo caro, mesmo ele sendo mediano, porque é a posição premium do nosso esporte aqui, né? A questão dos contratos de quarterbacks, né, é que não tem um mercado de quarterbacks medianos, né, porque até esses contratos que você citou são contratos antigos, né, não é que eles assinaram o ano passado por 30 milhões, 35 milhões, né? São contratos de 3, 4 anos atrás. E não tem esse cara mediano, como é o Daniel Jones, né? O cara que nos melhores momentos dele na NFL, o máximo dele foi mediano. Então esse valor dele é puxado pelo valor dos caras top, né? E mesmo esses contratos de 30 a 35 já foram contratos top 7, top 6 na NFL em algum momento. Então é difícil, não tem esse precedente. É esse precedente que os Giants gostariam de criar, né? Mas mais do que o valor, e assim, vai ser um valor que vai chocar todo mundo, vai ser aquele tweet do Adam Schefter, do Ian Rapoport, concordo plenamente com o André, vai ser alguma coisa ali entre 38 e 40 milhões, vai sair aquela notícia, Daniel Jones assina por 4 anos, 160 milhões de dólares, e aí as pessoas vão estar me ligando para saber, Gabriel, você tá bem? Senta um pouco, não tá em nenhum lugar alto, sai dessa beirada, Gabriel, por favor, e tal. Mas assim, o mais preocupante pra mim é o valor garantido, e não só a garantia total. A gente lembra o último contrato do Derek Carr, ele renovou na última off-season, e era basicamente um contrato de 3 ou 4 anos, se não me engano, mas depois do primeiro ano, era basicamente uma renovação automática que os Raiders podiam exercer ou não. E aí, eles não quiseram, se livraram do Derek Carr, basicamente sem nenhuma penalidade no cap, se não me engano, 5, 6 milhões de dólares, né? Então, é essa estrutura que os Giants precisam ter. Mesmo que saia esse número pesado, 4 anos, 160 milhões de dólares, se existir uma possibilidade, depois de 2023 ou depois de 2024, os Giants cortarem ele sem carregar tipo 30 milhões nos próximos anos de dead cap, né? Que dead cap, pra quem não sabe, você basicamente se assina um jogador, você determina um valor garantido, esse valor é do jogador no momento que ele assina, claro que ele vai recebendo ano após ano, né? Mas esse valor conta pro seu cap. Outra coisa é bônus de assinatura. Se o jogador assina um contrato de 5 anos, 100 milhões de dólares, com 40 milhões de dólares de bônus, esse 40 milhões é dividido por 5 anos e vai contar para o seu cap a cada ano, né? Ali 8 milhões um ano, 8 milhões do outro e tal. Então é assim que funciona. Eles dividem, né, o bônus de assinatura. Então esse é o ponto. Vai vazar primeiro do agente dos Giants, e sempre vaza primeiro o contrato do agente, só quando o contrato é muito ruim que vaza primeiro do time. Quando sai já com valor, pode ter certeza que vazou do agente, eles colocam um valor total para soar bem, mas a estrutura do contrato vai ser muito importante, né? Eu acho que é o que pega mais. Se sair essa notícia, e provavelmente vai demorar alguns dias para sair a estrutura do contrato em si, e tiver essa estrutura de não ter tanto valor garantido, eu fico tranquilo. Eu acredito que os Giants não vão conseguir evitar de usar a franchise tag no Daniel Jones, e acho que eles vão acabar perdendo o Saquon Barkley, porque chegando no mercado o Saquon Barkley não volta, porque ele é um running... É bem estranho, né, porque o Saquon Barkley é sem dúvida o melhor jogador entre os dois, tá muito mais alto no ranking da posição, só que o valor de quarterback é basicamente uma negociação completamente diferente de outros jogadores, e aí o Saquon Barkley chegando no mercado, dificilmente ele volta, né, André? Ah, com certeza, né? Muitos contenders aí ofereceriam um contrato de 2, 3 anos, dando o que ele quer receber por ano, e faria, acho que, pouco sentido os Giants conseguirem ganhar esse leilão, né? Porque aí se perde o prazo, abre o leilão, e o Barkley, por mais que já tenha, né, até afirmado que gostaria de ficar, vai ficar bem complicado realmente. Você pode fazer aquela... o cara pode dizer que gosta do time, e aí tem aquelas
teve aquela enquete lá, aquela pesquisa da estrutura do time, qual time que tem a melhor refeitório, melhor vestiário e tal. Isso conta, mas é muito pequeno dentro de quem que vai me oferecer mais dinheiro, né? E não culpo o Saquon Barkley, ele tem que fazer o melhor pro futuro financeiro dele, né? Eu só não... Eu tenho... Claro, quem escuta o podcast sabe que eu não sou fã de pagar running back. Já disse e reafirmo, 3 anos, 36 milhões, que é o contrato que os Browns deram pro Nick Chubb, eu acharia ok. Eu não acho que o Saquon Barkley vai ser um running back que vai envelhecer bem. Eu acho que ele é meio 8 ou 80, né? Ele depende muito daquelas corridas longas. E conforme você vai tendo mais quilometragem no seu corpo, é difícil você continuar consistentemente tendo essas corridas longas, né? Então eu tenho um pouco de desconfiança quanto ao futuro do Saquon Barkley. Vamos falar de Lamar Jackson agora, que é outro que também está de olho nesse prazo até terça-feira. É uma negociação muito difícil, tem uma dose diferente, um ponto diferente nessa negociação do Lamar, é que ele não tem agente. Ele se representa, a mãe dele também não sei, ela não atua necessariamente como agente dele, mas, enfim, a mãe dele, né? Então também apoia nessas negociações e tal. E a gente já sabe há mais de um ano qual é a posição do Lamar. É o valor garantido. É o valor garantido que tá pegando aqui. Todo mundo já reportou que o Lamar Jackson quer um contrato 100% garantido e quer, no mínimo, o contrato do Deshaun Watson. O Deshaun Watson recebeu um contrato de 5 anos, 230 milhões de dólares, 100% garantido. É disparado, assim, muito. Na época, estudou com o maior valor garantido. É o primeiro contrato desse tipo, tão longo, com tanto dinheiro, que é 100% garantido, porque os Browns fizeram isso para atrair o Deshaun Watson, né? E para proteger o dinheiro do Deshaun Watson, caso ele fosse suspenso por muito tempo pela NFL, né? Pelas acusações de abuso sexual. Isso é outra discussão que a gente já teve ano passado. Mas, enfim, é muito justo o Lamar Jackson querer pedir isso, porque ele, nesse momento, ele é um quarterback melhor do que quando o Deshaun Watson assinou esse contrato, né? O Deshaun Watson, tudo isso, grande quarterback, mas não tinha vencido o MVP, por exemplo. Não tinha ido aos playoffs como o Lamar Jackson foi. Então, é difícil entender o que os Ravens estão esperando, porque eu não acho que eles seriam loucos de perder o Lamar, mas ao mesmo tempo é a mesma situação há mais de um ano, André. Por que esse contrato não saiu ainda, então? Pois é, também não consigo entender. O meu palpite, sem qualquer tipo de informação, mas baseado em desfalques recentes do jogador, talvez seja uma questão médica que atrapalhou a disponibilidade do Lamar nas últimas 2 temporadas. Talvez os Ravens tenham receio em relação a isso no longo prazo. Tem o estilo de jogo dele também, que é mais propenso a lesões, mas eu concordo contigo que ele fez jus a pedir isso, né? Se a liga confiou um contrato recorde de dinheiro garantido para um jogador que já vinha de uma temporada completamente fora dos campos, né? Sem qualquer ritmo de jogo, e com as notícias das acusações de crimes sexuais mais do que claras, e ainda assim houve um leilão muito forte envolvendo Browns, Falcons, Panthers, e no fim das contas deram esse contrato recorde para o Deshaun Watson. Nada mais justo que o Lamar se representando e se autovalorizando pedir isso também. No mínimo, eu acho que ele faz por merecer esses 230 milhões, talvez até mais, 250, né? Vai corrigir pela inflação também do salário. Com certeza, com certeza. E terminar aí talvez no top 3 de contratos atuais da NFL. Mas, enfim, acho que esse timing tá bem intrigante, para dizer o mínimo, né? Eu, se fosse os Ravens e não tivesse qualquer tipo de preocupação, né? Às vezes vai vazar depois, se ele eventualmente não fechar com os Ravens. E não sei, eu vejo principalmente os Falcons com bastante espaço de cap aí, como uma oportunidade bacana de destino para um jogador que ainda não teve a renovação confirmada aí pela equipe atual, que realmente me intriga bastante tudo isso. Mas, enfim, já é um ex-MVP,
ok, que tem suas questões de performance quando chegou aos playoffs, mas acho que é ainda muito novo, tem muita lenha para queimar, vem melhorando o seu jogo como passador também, além de já ter demonstrado mais de 1000 vezes o quão diferente ele é, o diferencial que ele é no jogo terrestre. E também me intrigaria bastante ver ele agora com um novo coordenador ofensivo, né, que poderia ajudar ainda mais esse desenvolvimento. Os Ravens acabaram de trazer, então não sei, realmente me chama a atenção esse contrato ainda não ter sido fechado e vamos esperar porque essa novela vai esquentar ainda mais aí com a abertura oficial da Free Agency. Eu gostei do coordenador ofensivo que eles contrataram, né, Todd Monken, que ele era o coordenador ofensivo de Georgia, né, que teve aquele ataque fantástico. Claro que é um negócio de nível de talento absurdo, um gap em relação à maioria das universidades que não existe na NFL, mas ele já foi bem na NFL também, né, ele foi coordenador ofensivo aquele ano do Tampa Bay Buccaneers, naquele ano que o Ryan Fitzpatrick teve uma grande temporada, né, então ele tem histórico de sucesso na NFL também. Sobre a questão de lesões, assim, se você renova com o Lamar 5 anos, 240 milhões de dólares, beleza. Se ele se machuca e tá fora da temporada, ou, sei lá, se ele rompe até na madeira aqui, ele rompe o tendão de Aquiles, né, que é mais preocupante. Você tá ferrado de qualquer jeito. Você vai estar provavelmente um período longo sem o seu quarterback e você não sabe se ele um dia vai voltar a ser o mesmo, né? Mas aí vai ser a diferença o quê? 2 anos a mais que você vai ter que carregar ele no seu cap. Que pra mim é aquele famoso, o que é um peido pra quem já tá todo cagado. Eu não entendo o que tá acontecendo aqui. A minha tendência é acreditar que esse contrato vai sair, mas se estendeu por muito mais tempo do que eu esperava. E agora tem uma conversa sobre os Ravens possivelmente usarem a Transition Tag, né, ao invés da Franchise Tag exclusiva. A Transition Tag é a que eu falei lá atrás dos Giants, né, que você coloca um jogador, você paga a média dos 5 maiores salários dos últimos 5 anos, que daria 32 milhões a Transition Tag esse ano para quarterback. Ele pode negociar com outros times. Se ele acertar um contrato, os Ravens têm direito a igualar. Caso eles não queiram igualar, o time que contratar o Lamar precisa enviar 2 escolhas de primeira rodada pro Baltimore Ravens, né? Como se fosse uma cláusula de rescisão de futebol da bola redonda, né? Assim, bem ao contrário do Daniel Jones, teria fila, né, dos times dispostos a pagarem 2 escolhas de primeira rodada pelo Lamar. Mas, ao mesmo tempo, os Ravens podem falar pro Lamar e basicamente falar o seguinte: você negocia com os outros times, vê o que você receberia no mercado e traz pra gente. Se a gente achar que vale, a gente renova com você. Ainda assim, eu acho que é um risco muito grande, porque não é só o que tá no preto no branco quando você diz quarterback. Quarterback na NFL hoje é basicamente como as superestrelas na NBA. Eles têm um poder muito grande e a gente vê muito na NBA. O cara tem 3 anos de contrato, força a troca e é trocado. Quarterback, pela importância dentro do time, e você, por exemplo, os Ravens não podem sonhar em deixar o Lamar Jackson entrar de greve. Porque se o Lamar Jackson aceitar o prejuízo financeiro que seria não jogar por 1 ano, acabou a temporada dos Ravens. Não tem o que os Ravens possam fazer, né? E se ele chega a negociar com outros times, eu acho muito perigoso. Mas ainda assim pode ser uma alternativa. Eu não faria se fosse os Ravens. Eu usaria a franchise tag exclusiva, é mais cara, 10 milhões a mais, mas eu não ia querer o Lamar Jackson conversando com outros times. De jeito nenhum, é um risco enorme. E meu palpite também é que se usarem qualquer tipo de tag no Lamar, ele vai pro holdout. Eu acho que ele fica esse ano aí sem jogar, porque se sentiria bastante, ainda mais desrespeitado, porque esse é o sentimento que a gente consegue tirar, acho, desses bastidores. E também, se a gente considerar que saíram alguns burburinhos de que ele estava hábil a entrar em campo aí, pelo menos nas 2 ou 3 últimas semanas dessa última temporada, e ainda assim o time manteve ele de fora,
Isso já poderia ser indício de... E vou ser sincero, ele estava certo. Negociações frustradas, com certeza. Eu acho que ele tem toda a razão e tem todo o trunfo da negociação na mão, ainda mais depois desse contrato do Deshaun Watson, que acabou complicando bastante a vida aí do rival de divisão dos Browns e estabelecendo um precedente bem perigoso, bem difícil para os clubes, mas é uma valorização dos jogadores que eu acho que também, no histórico todo da NFL, já é algo que deveria estar acontecendo há mais tempo. Ainda mais para quarterback, como você deixou bem claro, né? O poder de barganha que eles têm, a importância que eles têm em termos de não só dentro de campo, mas isso se refletindo nos contratos. Né? E o que saiu ali de donos anônimos conversando com repórteres que ficaram putos com o Cleveland Browns pelo contrato que eles deram pro Deshaun Watson, que é basicamente os Ravens estão fazendo muita força para não se tornar um precedente. Porque assim, foi bem... Porque não é só esse dinheiro nas regras da NFL é um pouco arcaico, né? Porque vem de uma época da NFL que, o jogador tinha salário atrasado, né? Meio futebol brasileiro, né? Assim. Mas quando o contrato do jogador, contrato $100 milhões, 50 milhões garantidos, o time tem que abrir uma conta e botar 50 milhões para aquele dinheiro ser do jogador, aquele dinheiro está separado. Então, o Cleveland Browns teve que separar $230 milhões numa conta, né? E assim, esses donos são bilionários, ninguém tá precisando de dinheiro, as franquias da NFL imprimem dinheiro, mas você deixar parado $230 milhões separados assim é um investimento pesado, né? Por isso que os donos absolutamente odiaram aí. Daniel Jones e Lamar Jackson, que estão em patamares completamente diferentes de talento, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas as negociações deles impactam dois nomes importantes, Joe Burrow e Justin Herbert. Os dois terminaram o terceiro ano de contrato. A partir dessa off-season já podem negociar uma renovação. Eles têm mais o quarto ano e a renovação automática de quinto ano. E eu tenho certeza que os donos dos Bengals e dos Chargers estão apavorados com os valores que estão sendo especulados. Porque se a gente espera que o Daniel Jones vai acabar sendo por $40 milhões por ano e o Lamar Jackson eventualmente vai chegar ali 48, 50, Joe Burrow e Justin Herbert vão passar de 50. Vão assinar contrato tipo 5 anos, 250 e poucos milhões de dólares, né? Cada milhão que o Lamar e o Daniel Jones recebem a mais são 2 milhões a mais que o Joe Burrow e o Justin Herbert custam aos Bengals e Chargers. Sim, vão quebrar a banca, sem dúvidas. E tudo isso só mostra quão de mestre foi a jogada dos Chiefs ao renovarem com o Mahomes naquele contrato de 10 anos, né? Muita gente até esbugalhou os olhos na época, mas pagando dividendos demais, né? Toda essa segurança que eles conseguiram e dentro de uma média anual que vai se tornar obsoleta daqui a 2, 3 anos. Já se tornou, menos, inclusive. No máximo, né? Já está se tornando depois dessas últimas negociações e principalmente nos novos contratos desses dois nomes que você trouxe, vai ser obliterado completamente essa casa dos 50 milhões aí. Não, o Mahomes, daqui a 2, 3 anos, como você falou, $45 milhões por ano, vai ser, uma das maiores barganhas dos esportes dos Estados Unidos, né? Porque, cara, na época, assim, as pessoas... Teve muita gente que ficou chocada com o valor total, né? Porra, $500 milhões e tal, não sei o quê. Mas quem analisou de verdade sabia que foi um grande acerto dos Chiefs e um grande erro do Patrick Mahomes, né? Porque, tudo bem, dá segurança, né? Ele, por exemplo, se tornou acionista de times, ele comprou participação no Kansas City Royals, acho que ele comprou uma parte de um time da MLS também e tal. Então ele pode fazer investimento de mais longo prazo e tal. Não tá precisando de dinheiro, Mahomes, né? Vamos deixar bem claro. Mas esse contrato pro Kansas City Chiefs é espetacular. Antes da gente passar pro Combine, o último quarterback que eu queria falar aqui é Aaron Rodgers. Saiu, né, da toca dele já há alguns dias, nada de decisão.
Eu escutei uma entrevista do Adam Schefter essa semana, né, no Pardon My Take, que ele disse que tem a sensação de que é meio que um relacionamento que já não tá andando tão bem, mas nenhum dos dois lados quer ser o primeiro a terminar. Não, isso já é uma especulação que eu venho fazendo há algum tempo. Eu não acho que os Packers ficariam tristes de ver o Aaron Rodgers decidir que ele quer jogar em outro time ou quer se aposentar. Já são muitos anos com essa novela toda off-season, e é impressionante o Aaron Rodgers, que bateu tanto de frente com o Brett Favre. Eles fizeram as pazes nos últimos anos, mas não eram amigos, e ele tá repetindo exatamente o playbook do Brett Favre, de não decide se aposenta, se não vai, e até o próximo time dele pode ser o New York Jets, como foi o Brett Favre em 2008, né, que é um negócio assim, inacreditável. A gente tá vivendo uma simulação, e enfim, a questão aqui é que o Aaron Rodgers meio que empaca o mercado de free agents, né, André? Porque, por exemplo, saiu a notícia um pouco antes da gente começar a gravar do Fowler, né? Que eu esqueci o primeiro nome dele, acho que é Jeremy. É Jeremy Fowler. Né? A preferência do Derek Carr seria assinar com o New York Jets. Só que os Jets são os favoritos para ter o Aaron Rodgers. Enquanto o Aaron Rodgers não tomar a decisão se ele quer ficar em Green Bay, se ele quer se aposentar ou se ele quer ir para outro time, os Jets vão puxar o gatilho e vão contratar o Derek Carr, vão abrir mão da chance de contratar o Aaron Rodgers. Os outros times que o Derek Carr tá de olho também, Panthers e Saints, poderiam ser destinos também para o Aaron Rodgers, né? Então, o Aaron Rodgers está empacando esse mercado todo. E vou ser bem sincero, se eu fosse os Jets, eu assinava com o Derek Carr. Eu não ia querer, eu já falei isso aqui várias vezes, não ia querer contratar o Aaron Rodgers. Muita dor de cabeça. Ele era muita dor de cabeça, mas venceu 2 MVPs, né? Jogando no nível altíssimo. A dor de cabeça pelo jogador que ele foi no ano passado não vale a pena. Também acho, concordo em gênero, número e grau. Essa personalidade divônica aí de Aaron Rodgers está se acentuando cada vez mais com a idade. Também influencia nessa novela, né? De estender ao máximo aí a decisão que ele vai tomar, até mesmo de possível aposentadoria, mas se a gente lembrar também do histórico do Favre, vai que ele aposenta e desaposenta depois, para completar a matrix completa, né, da realidade repetida. Daqui a pouco ele tá desviando até dinheiro público para construir estádio. Como fez o Brett Favre. Sim, exatamente. Supostamente, antes que me processe. Supostamente. Vamos deixar no campo da hipótese. E as opiniões políticas também, a gente, né, infelizmente, tem similaridades entre eles, mas, enfim, falando de campo e contrato, eu acho que os Jets teriam um diferencial evidente no Aaron Rodgers de 2020 ou 2021, mas esse risco do Aaron Rodgers 2022, dentro de um ambiente de jogadores muito jovens, com quem Aaron Rodgers, na sua carreira, não tem um bom histórico, né? Ele tem pouca paciência com jogadores jovens, e eu acho que o cara é um cara, obviamente, no nível técnico de outra prateleira, mas que tem uma personalidade como líder quase que inversa em relação ao Rodgers. Então eu gosto desse encaixe, porque a gente sabe que os Jets têm muito talento dos dois lados da bola, já mostraram isso nessa última temporada. Tem um coaching staff bastante promissor também, querendo mostrar serviço. Eu acho que um cara mediano, talvez o Derek Carr seja o que o Andy Dalton já foi há alguns anos atrás para a liga, aquela média, né? Se você é um quarterback acima da média da NFL, você é melhor que o Carr. Se você é abaixo da média, você é pior que o Carr. Eu acho que esse nível de signal caller poderia já transformar os Jets num contender para valer, já que Zach Wilson e companhia limitada nessa última temporada foram claramente o fator que segurou o desempenho da equipe, né? Foi basicamente a âncora entre muitos outros talentos em volta, né? A gente teve uma temporada excelente do Garrett Wilson, vinha tendo o Breece Hall como running back, talvez principal candidato a levar o prêmio que o Wilson acabou levando de calor ofensivo do ano, e do lado defensivo não tem nem o que falar do Sauce Gardner e de todo o elenco de apoio, se a gente já pode chamar assim, de um dos principais cornerbacks depois de apenas uma temporada de NFL.
E, enfim, gosto bastante dessa hipótese aí do Carr, mas eu sinto que se os Jets pudessem escolher, eles iriam de Rodgers, por mais que haja o risco, mas o teto, a gente sabe que é de MVP, né? Ele já conquistou esse prêmio algumas vezes, mas eu concordo contigo que todos esses fatores extra-campo aí me preocupariam bastante em relação ao camisa 12 aí, mas enfim, eu realmente não tenho palpite sobre o futuro do Rodgers, porque ele é realmente imprevisível, pode ser aposentadoria, mas eu acho que ficar nos Packers tá quase descartado, e o destino dele, se não for os Jets também, eu fico coçando a cabeça para achar outro time que queira aí aceitar o Rodgers e todas essas novelas que ele traz. E, além disso, o contrato que não é dos mais baratos, muito pelo contrário, né? Não sei. Eu ia te perguntar justamente qual era o seu palpite, né? Mas você já falou que não tem palpite, né? Porque, independente do que a gente faria, né? E acho que a gente tá bem em acordo aqui que não seria o tipo... Você é torcedor dos Bears também, né? Você não gosta do Aaron Rodgers. Mas a gente... Tentei deixar isso de lado o máximo possível. Eu não gostaria de amarrar os próximos anos do meu time ao Aaron Rodgers. Meu palpite, e é meu palpite hoje, pode não ser meu palpite amanhã, concordo com você que ele não acho que ele volta para Green Bay. Pra mim isso... Não consigo ver isso acontecendo. Não acredito que ele vai se aposentar também, porque ele abriria a mão de muito dinheiro. Muito dinheiro para abrir mão. Ele... Só esse ano seriam 50 milhões de dólares. Então, sim, ele é rico, tem todo o dinheiro do mundo, ele tem dinheiro para passar o resto dos dias dele tomando ayahuasca no meio da floresta amazônica, né? Mas é muito dinheiro ainda assim. Resta saber agora qual time ele iria. E eu vejo um time que tem um incentivo para ir atrás de um quarterback caro. É um time que tem um dono recentemente... Sim, não é novo, né? Ele conta com 2 anos. Mas ainda no esquema geral do universo ainda é um dono recente. Que gostaria de fazer uma contratação bombástica. Tem um head coach acostumado a lidar com quarterbacks veteranos. E não tá tanto ao alcance assim de um dos melhores quarterbacks do draft, que a gente vai falar mais pra frente. Pode ser bem difícil, odds seriam alta, mas eu acho que o Aaron Rodgers vai se tornar quarterback do Carolina Panthers. Eu acho que Panthers, Jets e Raiders seriam os meus principais palpites. Raiders, principalmente por causa do Davante Adams, né, toda a ligação que os dois têm. Os Jets, eu acho que eles vão acabar optando pelo caminho da Derek Carr, porque é aquela coisa, né, de ter 2 pássaros voando ou na mão. Mas eu acho que o Panthers é um time que tem um pouco mais de... Acho que sede ao pote é a palavra certa para ir atrás de um cara como Aaron Rodgers. Mas eu diria Panthers ou Raiders. Eu acho que os Jets vão acabar optando pelo Derek Carr. Eu acho que os Raiders são um belo palpite, por mais que eu sinta uma combinação explosiva no mau sentido em Josh McDaniels e Aaron Rodgers juntos, né? Ainda mais com os bastidores lá de Las Vegas, né? O dono e todo mundo que gosta de uma polêmica. Mas tem um outro fator, né? Até servindo como gancho talvez do nosso próximo assunto, que o estoque dos quarterbacks do draft cresceu bastante, né, depois do Combine, principalmente, né, do Richardson, que era o prospecto mais polarizante. Então, talvez isso seja um fator de risco aí, intenção para esses free agents, principalmente para Aaron Rodgers, né, porque também já saiu alguns burburinhos que agora os Panthers estão cada vez mais animados com a classe, talvez eles tendo ali uma escolha top 10 que eles podem trabalhar para subir por um quarterback, eles desistam do caminho da free agency. Enfim, muita coisa ainda para rolar nessa off-season da NFL. Eu estou muito curioso para ver o que vai dar. E aí, só para não deixar passar um palpite sobre o destino do Rodgers,
Eu vou ficar com os Jets, mas com os Raiders bem próximos ali. E aí o cara vai acabar indo pra NFC Sul ali pro Saints. Mas não sei, é só palpite porque eu acho que as odds estão muito iguais pra todo mundo aí. O Derek Carr tem mesmo cara do New Orleans Saints, né? Tem, né? Se bem que você falou a comparação dele com o Andy Dalton, né? Vai substituir o Andy Dalton lá no Saints. Vamos seguir falar de quarterbacks no Combine, principalmente 2 nomes. A gente vai fazer um resumo sobre o Combine no podcast dessa semana, né? Vou postar terça-feira à noite, quarta-feira de manhã. E o João Eduardo Dutra provavelmente ainda é dúvida para esse programa, mas se não for ele, eu vou convidar outro especialista de draft. E esse programa que vai ser o episódio exclusivo da semana para apoiadores, né? E se você curte meu trabalho, quer ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar e ter acesso a esse programa, minhas newsletters exclusivas, só vai para os apoiadores dos meus textos. E esse episódio, se torne apoiador, R$14 por mês. Tem desconto se você assinar plano de 6 meses ou 1 ano pelo Pix. Bem simples, bem fácil, o link na descrição tá tudo explicadinho. Então se torne apoiador, ajuda bastante aí o produtor de conteúdo independente. Vamos seguir agora e vamos falar de Combine. Vamos começar pelo Bryce Young, que foi a medição mais aguardada, talvez, da história do Combine, né? Eles medem altura e peso, assim, precisamente, acho que 2003 pra cá, né? O Bryce Young era uma grande questão, né? Porque todo mundo via as fotos, ele andando do lado de gente alta, ele parecia ter 1,5 m, e ele também não parecia ser muito forte. Por mais que seja o melhor período para um quarterback baixinho na NFL, ainda assim tem uma questão física que você vai ter 5 caras gigantes na tua frente e você precisa enxergar. Vai ter um cara gigante tentando te derrubar toda a jogada. Então tem certas coisas que, por mais que tamanho não seja documento, é documento até certo ponto. E eu achei que a medição do Bryce Young foi boa, tendo em vista, porque o meu medo, como um cara que gosta do Bryce Young, é que ele ia medir 5,9. 5,9, né, em aquelas medições estúpidas dos Estados Unidos, daria 1,75 m, que seria o quarterback mais baixo da liga por uma margem considerável. Ele mediu 5,10, que é 1,78 m, que é exatamente a mesma altura do Kyler Murray. E assim, os problemas do Kyler Murray na NFL, eu ainda acredito no Kyler Murray, aliás, mas não tem nenhum problema atrelado à altura dele. É lesão, comprometimento, time muito ruim ao redor dele e tal. Mas o fato dele ter 1,78 m eu não acho que prejudica muito. Claro, é um ponto negativo, né? Você preferia ter um quarterback com 1,90 m, mas ele compensa mobilidade e tal. Então, a altura não me preocupa. Ele pesou 92,5 kg. Aí ele era, acho que mais até a preocupação com o Bryce Young, porque quarterbacks baixinhos como o Russell Wilson, como o Kyler Murray, como o Drew Brees, mesmo eles sendo baixinhos, eles são largos, são fortes. E o Bryce Young, ele parecia ser baixo e magro. Tem uma foto que tá rolando de um comercial do... Não sei do que foi o comercial, mas era o Bryce Young do lado do Kyler Murray. Os dois da mesma altura. O Bryce Young parecia um wide receiver e o Kyler Murray parecia um running back. Um linebacker, né? Um linebacker. É muito forte, bem mais forte. Esse peso aqui eu não confio. 1,3 kg a menos que o Kyler Murray, e ele comeu tudo que ele poderia comer nas últimas 2 semanas. Ele bebeu provavelmente 5 litros de água antes de entrar na pesagem e pesou isso. Pode tirar uns 2 quilos aqui fácil, e realmente é uma preocupação. Ele vai ter que ficar mais forte na NFL. Tamanho de mão maior até do que a do Kyler Murray, 25 centímetros, 24 centímetros do Kyler Murray. 1 centímetro é coisa pra caramba, todo mundo aqui tá escutando sabe, o centímetro faz muita diferença. E assim, essa questão de medição de mão pode soar meio idiota, e até certo ponto o pessoal exagera um pouco, mas tem uma relação com questão de fumble, principalmente, né? Então você prefere ter um... Claro que tem o Kenny Pickett, né? Acho que o pessoal exagerou muito no Kenny Pickett. Mas você ter um quarterback com a mão maior do que com a mão menor, é melhor, porque o cara segura melhor a bola. Dito tudo isso, eu acho que o Bryce Young, ele deve estar satisfeito com essa medição, porque eu não acho que
nem a altura, nem o peso, nem tamanho de mão se torna uma bandeira vermelha, um sinal vermelho maior do que os times esperavam. Também acho que é por aí, Gabriel. Combine, no fim das contas, acho que tem que ser apenas um complemento àquilo que é muito mais importante, que é a chamada tape, né? Você assistir a performance técnica do jogador e também como essa performance se traduziu em números, né? As estatísticas individuais e de vitória que o jogador trouxe no college, mas principalmente, né, a produção individual dele. Realmente eu tinha um pouquinho mais de receio sobre essas medições, acho que no fim foi uma vitória aí para o Young ter medido 1,78, uma altura idêntica, até em termos de fração de polegadas que eles colocam ali, foi exatamente igual à do Kyler Murray. Esse peso eu também não compro, porque pesagem a gente já sabe muito bem como é que funciona. Ele vai com aquela roupa do Goku, né, de treinar, né, Tem toda uma estratégia por trás para você pesar mais ou menos naquele momento exato. E eu acho que assim como o próprio Murray conseguiu trabalhar essa questão do peso quando se tornou profissional, o Young tem todas as condições de fazer o mesmo, né? E ficar ali nessa foto que estão colocando nas redes sociais de forma bem mais parecida na hora da largura ali, comparativa em relação ao Kyler Murray. Mas, assim, eu tenho uma opinião um pouquinho impopular, bastante impopular, eu diria, sobre essa classe de quarterbacks. Eu gosto do Bryce Young, mas ele não é meu QB1 da classe. Eu não sei, eu não consigo enxergar um teto tão alto assim pra ele. Ó, a maldade. Uma maldade, né? Duplo sentido aí. Essa expressão. Mas quem que você tem como seu QB1? Cara, vão me xingar bastante aqui, mas eu não consigo não gostar muito, pra não dizer me apaixonar, em relação ao Will Levis e o potencial que ele oferece. Eu reconheço os inúmeros riscos, mas também como um bom jogador de fantasy que eu sou, eu talvez corra riscos além da conta até demais e prefiro pular ali no upside do que na segurança. Eu vejo o CJ Stroud talvez como o cara mais seguro da classe, né? De maior piso. O Bryce Young, ele me chama muito a atenção em relação à leitura de jogo, né? A própria mobilidade dele, mas essa questão aí da altura, também trazendo o exemplo do Kyler Murray, me preocupa em termos de longevidade. Aí, ok, que eles têm estilos de jogo diferentes e eu quero ver como isso se traduz na NFL, porque ao mesmo tempo que o Murray tem mais mobilidade para fugir de sacks, por exemplo, de pancadas em geral, de tackles, ele, por correr com a bola, por mais que ele tenha diminuído bastante esse fator do jogo dele nas últimas temporadas, acaba se lesionando. Eu quero ver como é que vai ser o Young em relação a isso. Talvez o jogo dele se assemelhe um pouquinho mais ao do Drew Brees, que também era um cara baixo, né, como você já trouxe aqui, e aí conseguiu uma belíssima longevidade na liga. Mas eu não sei, eu vejo muitos traços de Tua Tagovailoa, assim, no Bryce Young, e o Tua nunca foi um cara que me chamou muita atenção, assim, não sei se é aquele cara que vai ser o diferencial para o seu time, por mais que seja um cara acima da média em termos de talento, mas não sei se tem um teto de Josh Allen, Justin Herbert, Joe Burrow, Patrick Mahomes. Também essa questão da altura influenciando em relação a isso, até porque o Murray, talvez você possa argumentar que tem talentos que dão um upside maior em comparação ao Young, e essa questão física talvez seja o maior fator que impossibilita ele de atingir esse patamar de primeira prateleira aí desses 4 nomes aí que eu citei. Mas enfim, são minhas impressões, não sou nenhum especialista em draft, mas é assim que eu enxergo essa classe, e ainda tem o Dark Horse maior de todos aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Não somos Felipe Vieira aqui, né, nesse podcast. Eu gosto muito do Bryce Young. Claro, todo quarterback tem ponto positivo e ponto negativo, e a altura dele é um ponto negativo. Eu preferia que ele tivesse 1,90 m. Acho que o Kyler Murray é um corredor melhor do que o Bryce Young, assim, com uma boa margem, e acho que é mais um elemento do jogo dele do que o do Bryce Young, que me faz crer que o Bryce Young possa
evitar um pouco desse impacto. Eu acho que a parte mental do Bryce Young é bem superior ao Kyler Murray, leituras, ele tem um braço fantástico, um toque na bola. Eu vi uma comparação dele que, assistindo realmente, eu enxergo. Ele é um mini Deshaun Watson, mas Deshaun Watson dentro de campo, pré-tudo, né? Antes desse ano que ele ficou fora, e esse ano péssimo dele com os Browns. O Deshaun Watson era um dos melhores quarterbacks da NFL, né? Até tudo isso acontecer. O Bryce Young tem muito dessa improvisação, dessa criatividade. É meio Russell Wilson também, pré-2022 também, né? Pré-2021, na verdade, né? Que 2021 dele também não foi bom. Mas eu gosto muito do Bryce Young. É um ponto negativo, claro. Mas eu acho que ele tá ali no... Se ele tivesse 1,75m, aí ia ser uma coisa que você começa a pensar, pô, não tem como o quarterback 1,75m, 92 quilos, e aqui ele tá no limite, né? Não que 3 centímetros vai decretar, né? Mas eu acho que ele tá no tamanho mínimo ali pra um quarterback que eu consigo enxergar funcionando na NFL, e eu acho mais do que funcionando. Eu acredito que ele vai ser uma estrela. De repente não é um cara de MVP, mas um cara top 6, top 5 ali da liga. O grande vencedor desse Combine, a gente vai falar de vencedores e perdedores no episódio exclusivo para apoiadores, mas o grande vencedor para mim é o Anthony Richardson, quarterback da Universidade da Flórida. Ele literalmente fez um dos melhores Combines para um quarterback que a gente já viu, né? Ele, não sei se vocês já viram, rola muito no Twitter, né? Tem uma fórmula lá que dá uma nota de atleticismo pro jogador. E o Anthony Richardson empatou com o RG3, que tem a maior nota da história, né? Que é 99, né? Vai de 0 a 100. Ele teve o melhor salto vertical da história para um quarterback, 1,2 m. Ele teve o melhor salto em distância, empatado, 3,27 m. E o quarto melhor tiro de 40 jardas, 4,43 segundos. Ele fica atrás apenas do Michael Vick, do Red McNeil e do próprio RG3. Ficou na frente do Justin Fields. O Lamar Jackson não correu um tiro de 40 jardas. Especula-se que ele correria 4,34, que passaria até o Michael Vick, mas essa especulação não tem como a gente saber com a medição da NFL mesmo. Mas drills de passe também, o Anthony Richardson brilhou, tem um canhão no braço. Ele mostrou tudo que a gente esperava, mas eu acho que mais ainda. Eu esperava um cara que seria um excelente atleta, mas a gente tá falando de um cara aqui que, qualquer que fosse a posição dele, ele seria um dos melhores atletas nessa posição. Ele poderia jogar de cornerback, ele poderia jogar de wide receiver, ele poderia jogar de safety, running back, seria um dos melhores atletas com esse perfil físico, mesmo sendo quarterback. E, assim, vai me fazer voltar e assistir mais dele. É um prospecto muito cru, claro, mas eu sei que não dá pra você também levar em conta o Combine, mudar tudo por causa do Combine. Mas, André, a gente tá falando de um atleta muito especial fisicamente. Muito, muito fora da curva. Essas medições dos saltos, principalmente, foram impressionantes. E rapidinho, antes que o pessoal fale, né? Você não vai ter quarterback pulando 1 metro em campo. Mas isso mostra da explosão dele, né? Exato. O quanto ele vai de 0 a 100. Por exemplo, o Jalen Hurts, aquele QB sneak dele. Da explosão física, né? E não é porque ele vai precisar pular 1 metro em algum momento. Não, é porque ele mostra a explosão dele. Por favor, continue. Aquela aceleração ali, e também a capacidade de tomar as pancadas, né, principalmente nas trincheiras ali, na hora do sneak, e talvez também de longevidade, maior resistência aí a lesões. Mas, por outro lado, se a gente tirar o maior comparativo em relação a ele, né, que é difícil fugir da comparação com o Cam Newton, né, em termos de atleticismo e também algumas coisas de estilo de jogo, você pode puxar esse histórico de lesões aí do Newton, mas enfim, isso seriam só especulações. E não tem como não ter o Richardson como o prospecto mais polarizante aí dessa classe. Ele quando você puxa para ver a tape, né, ele tem jogadas geniais, mas também jogadas muito inconstante.
muito questionáveis, para dizer o mínimo. E se todos esses fatores aí que ele mostrou no Combine, sem dúvida, fizeram com que o estoque dele, né, a cotação crescesse bastante, isso não tira dele os outros fatores de preocupação, principalmente o baixo aproveitamento, né, a chamada accuracy ali em inglês, né, de completude de passes, né? Ele chega com um número abaixo dos 60%, acho que são 56%, e esse número em específico é bastante preocupante se você puxa o histórico aí de toda a NFL em termos de quarterbacks draftados no primeiro round, porque agora acho que está mais do que claro que ele vai ser selecionado aí na primeira rodada. Acho difícil também ele fugir do top 10, porque se ele contém todo esse risco, ele também tem todo esse upside em termos de atleticismo e também, tecnicamente, né, se você puxar só os melhores momentos, você se apaixona no Richardson. Só que é aquela coisa, né? Boom ou bust, 880. Se ele der certo, ele vai dar muito, muito certo. Mas se ele der errado, eu acho que ele também não dura 3 anos na liga. Então é isso. Quarterback, eu acho que acaba valendo esse risco, né? Porque a gente já discutiu aqui, citou vários nomes, o quão pequena é a lista dos verdadeiramente de elite, mas ao draftar o Richardson, saiba também do risco que você corre. E muita gente, né, acertadamente fala que o ideal para ele é que ele vá para um time talvez como o Detroit Lions, que possa segurá-lo no banco por 1 ou 2 anos, né, desenvolver ele sem a pressão da titularidade para depois lançar aí com um diamante bem mais polido, como foi o próprio caso do Mahomes. Não estou comparando aqui os dois, por favor, mas a gente lembra que o Mahomes no primeiro ano dele como profissional ficou na reserva do Alex Smith, né? Então vamos ver se ele vai ter essa chance ou se a equipe que selecioná-lo aí já vai exigir a titularidade desde o ano 1, e esse pode ser um fator também decisivo para a carreira dele. Você deu um spoiler aqui do que eu ia falar, que o destino ideal para o Anthony Richardson era o Detroit Lions mesmo. Eu acho essa coisa de, não, o quarterback tem que ficar no banco 1 ano e tal, é um baita clichê. O Mahomes não virou o Mahomes porque ele ficou 1 ano no banco do Alex Smith, mas no caso do Anthony Richardson é justo. Porque, eu vou ser bem sincero, eu tô me deixando levar pelo hype. Eu sabia que ele ia ser um grande atleta, mas a gente tá falando aqui dos melhores atletas da NFL, que ele seria, né? Primeiro dia, fisicamente é absurdo. E te faz reavaliar algumas coisas. E, por exemplo, ele é extremamente cru como prospecto. Eu tava separando aqui os números. Faltou o do Will Levis aqui, que eu vou abrir agora, o Will Levis Stats. Mas o Bryce Young, na carreira dele em Alabama, tentou 949 passes. O CJ Stroud tentou 830 passes. O Will Levis, deixa eu ver aqui, eu acho que ele é um pouco menos, mas não tenho certeza. Deixa eu ver aqui, tá abrindo. Não, é mais. 738, né? Porque ele transferiu, né, de Penn State para Kentucky. O Anthony Richardson, ele tentou 393 passes só em Flórida. Ele é muito cru. Ele dá pra acreditar que ele não chegou ainda nem perto do que ele vai ser como quarterback, né? E Flórida, tudo bem, é uma universidade grande, mas que não tem um grande momento. 54,7% de passes completados, como você falou, preocupa. Pré-Josh Allen, a gente sempre falava que era um número que não muda a precisão de quarterback. Se o quarterback não é preciso no college, normalmente ele não se torna mais preciso nos profissionais. O Josh Allen quebrou esse paradigma, né? E tem comparações do Anthony Richardson com o Josh Allen também, né? A questão de ferramentas e tal, só que eu acho que como corredor ele é muito superior ao Josh Allen, que já é um grande corredor na NFL. Então, eu tô me deixando levar pelo hype. Gostaria de ver o Anthony Richardson nos Lions, para ele poder ficar 1 ano no banco, tipo o Jalen Hurts, que começou a jogar só no final da primeira temporada, e acho que assim como o Jalen Hurts, que era um passador melhor do que o Anthony Richardson é nesse momento, mas o fato dele ser tão especial correndo com a bola,
ele já te coloca um piso. Você pode chamar ali algumas coisas desenhadas e tal, e compensa um pouco as deficiências dele como passador, enquanto ele vai melhorando como passador. Com o tempo ele vai perdendo um pouco da habilidade atlética e tal, mas a esperança é que o gráfico se encontre aqui no momento que ele consiga se tornar um excelente quarterback. Mas eu acho que esse potencial físico dele é muito grande. E diria que acho que quando chegar o dia do draft, não tô dizendo necessariamente que eu concordo, apesar de eu ainda tenho que... Ainda tô no processo de estudar esses caras bem. Já estudei um pouquinho Anthony Richardson, vou voltar a ver agora. Mas eu acho que ele vai acabar sendo QB3. Eu sei que você gosta do Will Levis, mas nem tô dizendo necessariamente que eu concordo com isso. Mas foi o tipo de... Porque não é só que ele foi bem no Combine que vai mudar tudo. Ele foi historicamente bem no Combine. A gente viu isso acontecer, mas outra posição, que acho que depende mais do porte físico, foi o Trevon Walker na temporada passada. Ele não era a primeira escolha geral antes do Combine, e ele se tornou. O Anthony Richardson não vai ser a primeira escolha geral, pelo amor de Deus. Mas assim, ele não sai do top 10 de jeito nenhum. Acho que a gente vai ver 4 quarterbacks provavelmente no top 10, 3 com certeza, e eu diria que o Anthony Richardson, hoje se eu tivesse que apostar, eu diria que o Anthony Richardson vai ser o terceiro. Concordo com você, a não ser nessa parte do terceiro, que eu acho, vou ainda confiar no meu menino Levis. Mas é uma questão do que você acha versus o que você acha que os times da NFL farão, né? Ah, sim, com certeza. É que eu acho que o Levis, por mais que tenha tido alguns drills minimamente preocupantes, também foi bem no geral no Combine. E aí todos esses riscos medidos, né, e a comparação das tapes e das estatísticas ainda vão deixar ele como QB3 dessa classe. Mas eu acho que vai ter uma corrida muito louca, e eu acho que eu espero que o maior beneficiário dessas trades todas seja o meu Chicago Bears. Mas muita gente subindo atrás desses quarterbacks dentro do top 10, sem dúvidas. E só para fechar sobre o Richardson, nessa questão de ferramentas físicas, ele tem um diferencial enorme, que é esse canhão no braço, né, que você mesmo mencionou. O drill da rota gol ali, né, que os quarterbacks lançaram no Combine, ele com muita facilidade lançava passes de mais de 60 jardas quase, e sendo esse também um dos principais diferenciais do Levis, você compara os dois fazendo esses passes, e o Richardson consegue até colocar um pouco mais de milhagem aí nesse passe em relação ao Levis, por mais que eu seja muito fã, e essa é a principal ferramenta que me chama a atenção no Levis, do release dele ali, né, do quão natural é a soltura de bola na hora de fazer o passe em relação ao Will Levis. Então é isso, a gente vai falar mais de Combine no podcast de terça-feira. Vamos passar por alguns free agents, né? Cada programa coloca alguns free agents pra gente determinar o destino. Antes, lembrar que o parceiro oficial de apostas do podcast é o Bodog, um dos principais sites, mais antigos sites de apostas esportivas. Em breve, devemos ter apostas no draft, né? Todo ano tem, então acredito que vai ter esse ano. Então é um bom momento também para você criar sua conta. Criar a conta de graça, cria lá sua conta, que já me ajuda bastante. E aí, se tiver alguma aposta que você queira fazer, você coloca um saldo lá, faz uma fezinha com responsabilidade e se diverte um pouco. Vamos falar de free agents. Vamos passar aqui rapidinho, não vamos também destrinchar tanto encaixe, tape. Vamos. Que eu mandei uma lista aqui de 5 nomes pro André. Pedi para ele colocar o destino favorito deles. Eu coloquei o destino favorito aqui desses jogadores também. Vamos começar pelo Javon Hargrave, André. Defensive tackle que defendeu o Philadelphia Eagles na última temporada. Fez um grande ano. Temporada fantástica, 12 sacks. Tem 30 anos. Onde você colocou eles?
Eu gostei bastante da sua sugestão, mas não vou dar spoiler aqui. Tem a questão do encaixe com o ex-coordenador defensivo, agora treinador dessa equipe que você sugeriu. Mas eu vou tentar te fazer feliz também um pouquinho e colocar o Hargrave no rival de divisão, no seu New York Giants. Acho que poderia fazer algum sentido ele reforçar essa linha defensiva que é tão boa no pass rush, né? E ele ali... Pelo miolo da linha, poderia também ajudar na contenção ao jogo terrestre. E eu tô levando em conta também o valor de cap disponível dos times, né? O Giants é o 4º time com mais cap à disposição para gastar. Então, não sei, acho que faz sentido, mas a sua sugestão é ainda melhor. Eu gostaria, não acho que vai acontecer porque os Giants vão ter que renovar com o Dexter Lawrence. Então, aí já tem o Leonard Williams também. Eu cometi um erro aqui, vou ser bem sincero. Eu cheguei a apagar o nome dos times e achei que tinha mandado apagado pro André pra ter aquela fator surpresa aqui no programa. Mas acabou que eu mandei já com os nomes preenchidos, então mas não tem problema. Arizona Cardinals, que eu coloquei pelo motivo que o André falou, né? O Jonathan Gannon, coordenador defensivo dos Eagles até a última temporada, é agora o head coach dos Cardinals. Cardinals precisam de pass rush. Precisariam mesmo que o J.J. Watt não tivesse se aposentado. E acho que o Javon Hargrave traz isso. É um pouco diferente, né? Como jogador de interior de linha defensiva. Mas acho que supriria aí uma necessidade dos Cardinals. André, Lavonte David, linebacker, Tampa Bay Buccaneers, veteranaço, muito experiente, ainda tá jogando muito bem. Qual o destino que você coloca ele? Também pelo fator... Deixa eu colocar ele, porque eu não sei o que tá acontecendo. Desaprendi a falar. Quem nunca? Acontece direto comigo também. Mas o David também pelo fator experiência, idade mais avançada, acho que caberia muito mais num contender, num time bem mais pronto para buscar o título. E, na minha opinião, o contender com mais defasagem na posição é o Philadelphia Eagles, né? Então, acho que faria bastante sentido eles reforçarem essa defesa que vai ter baixas, né? Como o próprio Hargrave provavelmente não fica. Eles vão ter que equalizar muito bem esse espaço de cap nessa off-season, mas eu acho que um linebacker é uma posição um pouquinho menos valorizada também, não seria tão caro assim, já mais pro final da carreira, mas seria um diferencial importante para os Eagles seguirem aí como um dos principais times em busca do Super Bowl na próxima temporada. O Lavonte David ele já foi campeão, né? Então tem um pouco menos de pressão por assinar com um contender. Eu gostaria de ver ele no Detroit Lions, porque eu acho que é um time que precisa de um adulto no elenco, né? Precisa de adultos no elenco, porque... Eu vi outro dia, tava rolando um tweet, né? O jogador mais velho do Detroit Lions é o Taylor Decker, que tem 29 anos. Então, eu seria o jogador mais velho no elenco do Detroit Lions. Eu também. Seria o menos atlético também, né? Mas, enfim, cederia um monte de sacks, seria cortado rapidinho no training camp. Mas, enfim, eu acho que ele encaixaria muito bem. Ele ainda é muito bom, ainda cobre muito bem o passe, que eu acho que é o mais valioso que um linebacker pode fazer. Então, colocaria ele no Detroit Lions. Jamel Dean, cornerback do Tampa Bay Buccaneers, 26 anos. Ele nunca recebeu tanto destaque contra o Carlton Davis. O Carlton Davis sempre foi o cara do teto maior. Mas o Jamel Dean sempre foi bem mais estável, né? Sempre aquele nota 7,5, 8, sólido, enquanto o Carlton Davis às vezes jogava como 9, às vezes jogava como 6, como 5. Eu colocaria ele no Chicago Bears, porque é um time que tem muito dinheiro para investir, tem muito dinheiro e não tem tanto jogador bom assim. Você vai ter que pagar um pouquinho mais caro. Você vai ter que pagar um pouquinho mais caro do que o Jamel Dean vale, provavelmente. Mas eu acho que vale bastante você ter um cara que você pode colocar ele de cornerback titular. Ele não vai ser All-Pro nunca, mas também vai jogar num bom nível. Não vai te criar problemas. Chicago Bears, pra mim, é um encaixe perfeito. Gostaria, viu? Gostaria bastante. Mas minha sugestão aqui para dar outro time aqui como possível destino para esse cornerback que é realmente bastante consistente, e eu acho que faria a torcida do San Francisco 49ers bastante feliz, né? Talvez seja a posição que eles precisem de mais reforço nessa que é
talvez a melhor defesa da liga em termos de talento, e a adição aí de um cornerback que, ok, não é das posições mais baratas, né? Ele não sairia barato, mas se os Niners aí, que não são também das equipes com maior espaço de cap disponível, conseguissem equalizar aí e usar o trunfo contender a seu favor, seria uma belíssima adição aí para a equipe de São Francisco. Chauncey Gardner-Johnson, né, o safety / slot corner do Philadelphia Eagles, mais novo do que eu esperava. Ele tem 25 anos. Ele cria tanta polêmica, sim, polêmica idiota, né, não é crime, né? Briga com o jogador, brigava com todo mundo. A gente já ouve falar dele há tanto tempo que eu achava que ele era mais velho. Mas é uma posição bem valiosa, esse defensive back híbrido. Acho que deveria ser uma prioridade do Philadelphia Eagles. Mas quem que você colocou ele? Qual time você colocou ele? Ele que teve uma temporada de carreira mesmo, né? Revelação, se encaixou muito bem nos Eagles. Eu acho que faria muito bem para a própria carreira dele seguir por lá. Mas se esse não for o caso, eu sugeri aqui o Jacksonville Jaguars, né? Que também é um time com um cap space de respeito, já vem de um título de divisão. Acho que, junto com os Lions, que você já trouxe, é uma equipe como um dos principais azarões aí para a próxima temporada. Pelo menos corre por fora para se tornar um contender continuando o bom trabalho que eles já trouxeram da última free agency, né? No draft você pode questionar um pouquinho o Walker, mas também fizeram escolhas interessantes, e eu gosto desse encaixe aí numa defesa que tem bons valores, tem potencial, né? Se renovou bastante nos últimos anos, e o Gardner-Johnson acho que seria um bom encaixe ali em Jacksonville. Eu coloquei Detroit Lions, mesmo motivo, né? Precisa de reforço na secundária. Todo time precisa de reforço na secundária, né? Não dá pra ter defensive back suficiente, e a secundária dos Lions é bem complicada. Pra encerrar, Jordan Poyer, safety do Buffalo Bills, 31 anos, um cara que uns 6 anos, basicamente, é um dos 5 melhores safeties da NFL. Eu sempre no off-season faço episódios com top 5 posição por posição, naquele momento. E acho que todos os anos que eu fiz, o Jordan Poyer entrou, tava brigando pra entrar. Se machucou, voltou, né, na última temporada. Eu coloquei ele no Cincinnati Bengals. Porque, assim, pode soar estranho por conta do Jesse Bates. Mas eu acho que o Jesse Bates não vem de uma boa temporada. Vem uma temporada boa, mas nem de longe o nível de 2021. E mesmo ele sendo bem mais jovem, eu acho que o Jordan Poyer, nesse momento, é um jogador melhor do que o Jesse Bates. E safety normalmente envelhece bem. Eu consigo ver o Jordan Poyer jogando mais uns 3 anos em um nível muito bom. E como o Jesse Bates vem da franchise tag, seria uma renovação cara. Então eu acredito que os Bengals podem ter um jogador melhor, mais barato do que o Jesse Bates. Por isso coloquei o Jordan Poyer nos Bengals. Acho que os Bills farão bastante força para manter o Jordan Poyer, né? Porque meio que a estrutura da defesa dos Bills é construída ao redor de ter o Jordan Poyer e o Micah Hyde no fundo do campo. Exato, é um líder, né, dessa unidade. Achei perfeito o seu encaixe aí, sua sugestão, porque os Bengals devem perder o Bates, né? Já saíram até alguns reports aí especulando que ele provavelmente não fica. E tem o Von Bell também, que é free agent, então outra baixa aí nessa secundária, né, especificamente entre os safeties. E, enfim, seria um belíssimo encaixe aí do Poyer para substituir um ou dois desses nomes lá em outro time que é sempre um dos candidatos ao título da AFC. Mas se esse não for o caso, minha sugestão é, em o Philadelphia Eagles perdendo o Gardner-Johnson, eles trariam aí o Poyer, mudaria de conferência também. Mas estou intrigado em relação ao salário que ele vai pedir, né? Já passando da faixa dos 30 anos, mas concordando contigo que ainda tem bastante lenha para queimar. Vamos ver como é que ficaria esse contrato. Mas meu palpite é que os Bills vão fazer de tudo para mantê-lo, e eu acho que ele tende a ficar por lá também por esse aspecto da liderança e familiaridade ali com a cidade, com a franquia. É um encaixe que
que é muito importante para os Bills conseguirem aí manter um dos líderes da defesa. Bem, é isso. Sigam o André no @AndréAmaral633, que creio ser esse número uma referência ao São Paulo. Tô vendo aqui uma camisa no fundo aqui que ele tá gravando, então São Paulino. Tô abrindo o Twitter dele, a capa é uma foto do Morumbi, então é bem seguro dizer que é uma referência ao São Paulo. Acompanhe o trabalho dele lá no The Playoffs, um site super antigo, super tradicional na cobertura dos esportes americanos. Já participei de programas lá, a galera faz um ótimo trabalho. O @BRF Football, né? São 2 Fs, Brasil Fantasy Football, outro site muito antigo, muito tradicional de Fantasy Football. Esse pessoal aqui é da época que eu comecei também, com FA hoje lá atrás, então pode confiar. Mas eu queria te perguntar especificamente sobre um outro projeto seu aqui, que eu já vi no Twitter e achei interessante. Acabei não conferindo porque eu meio que larguei a série. Vou ser bem sincero, você vai ficar irritado comigo. Mas eu sou chato com série. Sou péssimo com série. Não... Episódio de 1 hora pra mim é tipo morte. Mas assim, é uma série muito popular, Last of Us. Inclusive eu tenho que liberar o André em breve, porque daqui a pouco tá saindo episódio novo. Mas você tem um podcast sobre The Last of Us, né, André? Exatamente, essa seria a minha deixa. Eu fico muito feliz de você ter levantado a bola, Gabriel, já agradecendo demais novamente pelo convite. Foi um prazer, como sempre, trocar ideia contigo, mas fica o convite aí pra galera conferir o Zona de Quarentena, que é meu podcast sobre The Last of Us. Você que curte essa série que é a mais popular do planeta neste momento. Daqui a pouquinho, no momento que a gente está gravando aqui, daqui a menos de 1 hora, será lançado o penúltimo episódio dessa primeira temporada. Penúltimo já? Exatamente, Nossa. serão apenas 9. E esse é o episódio 8. Pois é. E eu sou um amante, um fã incondicional dessa história desde os videogames. Joguei tanto a parte 1 quanto a parte 2 mais de uma vez. Então, a gente tem esse diferencial, né? A gente comenta na parte principal aí de cada episódio do podcast o episódio da semana. E no finzinho a gente vai para a parte full spoilers para vocês que, assim como eu, já conhecem a história por completo. A gente vai especulando o que pode aparecer, que a gente já conhece dos games, que a gente gostaria de ver. Então tá bem legal. Eu e alguns amigos lá também da equipe do The Playoffs estamos fazendo esse trabalho que tá sendo um prazer gravar. E espero que, se você goste de The Last of Us, dá uma conferida. Já temos, assim como a série, 7 episódios lançados. Ainda virão mais 2. E tá lá no Spotify, Zona de Quarentena. Pode conferir que tem o nosso selo aqui de qualidade. Valeu demais, viu, Gabriel? Eu vi os 2 primeiros episódios e gostei, né? Mas tem muita dificuldade pra ver série nova, né? Porque aí eu acabo ligando Friends, né? Antes de dormir, vejo Friends e daqui a pouco... E agora estreou Mandalorian. Vai estrear Ted Lasso. E vai estrear também a última temporada de Succession. Aí vai ficar difícil. De repente, eu vou assistir em algum momento. Em algum momento eu vou assistir. E tenho certeza, muita gente gosta. Sei que se você gosta, você vai gostar lá do Zona de Quarentena. Escute lá, tô vendo aqui o link no Spotify, então creio que tem todos os principais aplicativos. André, muito obrigado. Até a próxima. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes volta terça-feira à noite ou quarta-feira de manhã com um episódio exclusivo para apoiador. Quinta-feira tem um episódio semanal sobre a NBA. Talvez quarta-feira à noite. Tô bem preciso aqui com minhas datas. Se sair o contrato do Daniel Jones, sair o contrato do Lamar Jackson, resolução da situação do Aaron Rodgers, vai ter podcast emergencial, então fique de olho no aplicativo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!